aqui no Jornal 96 é o deputado estadual Kelps Lima. Kelps, que é o dirigente do Solidariedade. Bom dia, Kelps. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM. Afinal, o ajuste fiscal do governo, convocação extraordinária, foi um fiasco? Foi um fiasco e eu digo isso infelizmente, né? Não há o que comemorar você ter a oportunidade de implementar uma série de mudanças na cultura administrativa do Rio Grande do Norte. Foi isso que o governador propôs, mas ficou claro desde a formatação dos projetos que aquilo não ia funcionar, porque o governador tentou transformar a crise numa peça de marketing, tirar a crise que estava estacionada em frente à governadoria e colocar em frente à Assembleia Legislativa. O plano era esse, muito mais esse do que realmente mudar a cultura administrativa do Rio Grande do Norte. Mas a questão do ajuste é necessária, pelo menos a gente tem acompanhado aí votação de ajuste em outros estados e a relação aí que os estados estão tendo, inclusive, com o governo federal, para poder se adequar ao regime de recuperação fiscal, precisa votar um ajuste. Você acha que não era necessário? Precisa votar o ajuste urgentemente. Desde o início do seu governo eu cobro isso. Aliás, este é o segundo ajuste. Né? Isso. Mas não foi ajuste nenhum. Vamos supor que o governador de fato quisesse votar um ajuste, quisesse aprovar na Assembleia o que é complicado por qualquer governador em qualquer tempo. Né? Votar ajuste é sempre complexo. O que o governador fez? Ao invés de chamar os deputados, e eu não estou dizendo nem eu, nem a mim, que sou um crítico do governo, fazer uma discussão, uma grande discussão antes, passar uma semana reunindo os deputados, inclusive criando um ambiente junto a eles, já minando as divergências, fazendo o processo de convencimento, trancado num local com os secretários, com os técnicos, com outros segmentos da sociedade impactados, e o projeto chegar mais ou menos mastigado na Assembleia. O governador não quis fazer isso. Ele apresentou o projeto à Assembleia em uma reunião, no dia que protocolou, aos deputados, e jogou lá o abacaxi para a Assembleia. Mas a situação deputado, era emergencial, porque o governo contava com 600 milhões de reais de ajuda do governo federal, esse dinheiro não veio e era preciso fazer alguma coisa para tentar arrancar dinheiro de Brasília. Tudo bem, é emergencial, mas foi no terceiro ano de governo e projetos feitos em cima da hora e extremamente mal elaborados. Diógenes, todos os projetos foram com erros primários de formatação. Feito nas pressas. Absoluto. Você sente que não é um projeto, que não é um ajuste. Pegaram um pacote de ideias. Um apanhado. Um apanhado ali e jogaram. Do meio para o fim da convocação, Diógenes, os deputados da base governista estavam com vergonha. Com vergonha. Teve deputado que passou 2 semanas com o projeto para relatar em comissão e devolveu com vergonha. Mas vergonha por quê? Tamanhos erros que tinham nos projetos injustificáveis. Quando os projetos chegaram na Assembleia, que é a Procuradoria da Assembleia, a Assessoria Técnica dos Deputados, das partes envolvidas, dos servidores, começaram a demonstrar os erros, o governo começou a retirar projetos da pauta. Alguns foram retirados. Vários foram retirados. Outros foram enviados substitutivos. Teve um projeto que chegou 3 substitutivos. Qual? O da Potigás. Para o cidadão entender o que é um substitutivo, é quando o governo manda o projeto e diz, não, está tudo errado, tira. Ele manda outro inteiro. Ele não faz uma pequena modificação, ele manda outro inteiro. Depois ele tirou de novo e mandou outro inteiro. Isso desestabilizou absolutamente a base do governo. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque, não faço parte da base do governo, e 2, eu concordo com a parte dos projetos que estão lá. Tem projetos que eu estava com uma expectativa enorme de votar e aprovar, e sequer se conseguiu votar por causa dessa instabilidade. O que eu espero daqui para frente? Com a minha sugestão para o governador. Não perder o embalo. Ter humildade de reconhecer que errou na formatação do projeto, chamar a Assembleia e outros segmentos para permanecer a discussão, porque a crise ela não parou, muito pelo contrário, acho que agora ela se agravou com essa reprovação. O governo, em nome do Estado do Rio Grande do Norte, precisa dar continuidade disso, agora não fazer em formato de peça de marketing. Eu queria que a gente deixasse bem claro isso para o nosso ouvinte. Houve a convocação das 20 propostas apresentadas, apenas 8 foram aprovadas. Mas isso não quer dizer que essas propostas estejam enterradas, não. Amanhã começa o ano legislativo, essas propostas voltam a ser discutidas? Voltam sim. Amanhã mesmo eu dou parecer num desses projetos que ficou com o deputado da base do governo, ele devolveu sem relatar. Eu dou parecer num projeto muito importante. Qual é o projeto? Que é cada poder cobrir seu déficit previdenciário.
Não é justo que o Poder Executivo pague a conta do déficit previdenciário de poderes que têm uma média salarial muito maior e uma folga de caixa que não tem no Poder Executivo. Então, amanhã a gente relata esse projeto e torce para que ele, em breve, eu acho que em 2 semanas, no máximo, ele seja votado na Assembleia Legislativa. Esse já está para votação, né? Esse está na CCJ, mas esse é unânime na Assembleia, esse projeto. Todos os deputados concordam. E olha que a Assembleia é o único poder hoje que tem déficit. Só a Assembleia vai ser impactada financeiramente. Os demais poderes, eles dão freio no crescimento de seu déficit previdenciário. Eles vão passar a ter cuidado na hora de dar aumento salarial e o servidor se aposentar. Ele sabe que a conta volta para o seu orçamento e não vai mais para o orçamento do Poder Executivo. Então, é um projeto que, claro, não resolve tudo, mas ele dá uma nova cara à forma de divisão das responsabilidades com os poderes, e eu considero um projeto muitíssimo importante. O senhor falou que tem medidas que contam com o seu apoio, apesar de o senhor não fazer parte da base governista. Quais os projetos? Vou dar um exemplo. Eu fui relator e votei a favor da Previdência Complementar. Há 3 anos esse projeto estava parado na Assembleia, porque o governo não tinha interesse que ele andasse. Esse é um projeto fundamental para os servidores, porque ele estanca o crescimento do rombo da Previdência com novos servidores. O servidor que fizer, o cidadão, não é servidor, que fizer concurso hoje do Estado, ele sabe que não vai ter o mesmo sistema previdenciário dos atuais. Ele sabe que o teto remuneratório dele será o mesmo do INSS. Ele escolhe a regra. Qual é um dos problemas da atual Previdência? Porque quem entrou, quem fez um planejamento de vida quando fez o concurso, ele fez um planejamento com regras que agora estão sendo mudadas, estão tentando mudar. Então, arrebenta o planejamento de vida dessas pessoas. O cidadão que quer entrar no serviço público, não. Ele vai entrar com um novo sistema e a Previdência Complementar, ela passa um traço nesse momento. Nós ainda vamos ter 10, 20, 30 anos de rombo previdenciário para uma geração inteira pagar. Mas, pelo menos, esses novos servidores já entram no outro sistema. Então, eu votei favorável, é um projeto também fundamental. Agora, tal como a maioria, ele dá pouco resultado a curto prazo. Uma das propostas esperadas era a questão do aumento da alíquota de 11% para 14% do servidor público. E isso não foi aprovado. Tem perspectiva de aprovação agora, no período mesmo normal? Esse é um dos projetos que ficou parado lá. Chegou sem nenhuma informação. O relator do projeto pediu informações. O governo levou 1 semana para dar as informações que são obrigatórias por lei, que já era para estar na formatação do projeto. Aliás, houve muita reclamação em relação ao impacto financeiro de cada medida. Exatamente. Né? Nenhuma medida foi acompanhada de impacto financeiro. Nenhuma. Esse projeto não saiu ainda da CCJ. Continua sob a relatoria de deputados da base do governo. Ele sequer deu o primeiro passo. Qual a minha visão sobre esse projeto? Eu não acho justo você iniciar a reformulação do Estado botando a conta em quem ganha menos e está com 60 dias de salário atrasado. Eu acho inevitável que em um determinado momento, infelizmente, pela construção histórica, o servidor pague um pedaço da conta. Digo isso com total tranquilidade. O que eu não acho justo é começar por ele, e justamente nesse momento. Tinha que ter tido toda uma construção anterior, de cima para baixo, muito clara para a sociedade, para, se necessário, e infelizmente será necessário um dia, o servidor pagar essa conta pelos erros históricos cometidos no Estado. Mas começar pelo servidor com 60 dias de salário atrasado, isso é inadmissível. Na mensagem que levou ao ar no momento da crise, o governador falou que a conta chegou. Quando ele falou isso, a conta chegou, foram os planos de cargo, salário que a Assembleia aprovou nos últimos anos? Quando o Robson era presidente da Assembleia. Nunca se aprovou tantas das medidas que estão querendo se rever do que quando o Robson foi presidente. Se eu não me engano, foram mais de 20 carreiras. Do que quando o Robson foi presidente da Assembleia, mostrando a total visão estratégica do governo, do governador. Ele toma as medidas de acordo com as suas necessidades. Quando precisou fazer média com o servidor, quando era presidente da Assembleia, ele aprovou. Agora que ele é governador e não consegue destravar o rombo na máquina, ele muda, dá uma volta de 180 graus, muda completamente seu discurso e condena quem se posiciona ao contrário dele numa campanha, inclusive difamatória, contra a Assembleia como um todo, né, dizendo que o fracasso da votação foi por causa da Assembleia Legislativa. Aliás, um dos secretários dele, a semana passada, Wagner Araújo, Projetos Especiais,
e setas, chegou a deixar bem claro isso. Quer dizer, se não aprovaram mais matéria, a culpa era dos deputados estaduais por conta do ano eleitoral. É isso? Olha só, o governo tem ampla maioria na Assembleia, sempre teve. Inclusive, eu acho que essa ampla maioria também é culpada pelo fracasso da gestão. Eu não acho que a Assembleia não tem culpa, não. Eu acho que a maior parte da Assembleia acompanhou todas as decisões do governo Robson, e o fracasso de Robson é o fracasso dessa maioria da Assembleia que acompanhou. Desse bloco governista. Então, a minha opinião é que eles que se entendam. Eles é que se entendam, porque não foi comigo que o secretário falou. Ele falou com os deputados da base de Robson, que tem cargo no governo, que apoia o governador. Eu estou preocupado com o Rio Grande do Norte, com a relação entre Robson e os seus secretários e os deputados da base do governo. Eu não me meto na relação deles. A Assembleia ficou de mau humor com as declarações do secretário do governo? Eu não tenho essa preocupação, porque assim, a minha preocupação é com o Rio Grande do Norte. O mesmo secretário que deu essa declaração foi o secretário que redigiu o projeto do abono equivocado e vai dar um prejuízo enorme ao governo. Foi aprovado. É o mesmo secretário. O que é que ele mandou para lá? Eu não vou dizer que ele escreveu, porque ele copiou e colou o projeto Sergipe igual, provavelmente sem ler. Ele mandou um projeto que tinha a seguinte intenção, que foi o que o governo divulgou na sociedade. Nós vamos dar um abono para pagar o juro do servidor que quiser fazer empréstimo do 13º. E receber de uma vez logo o 13º, né? Ele recebeu o 13º de uma vez, fazia um empréstimo em 6 vezes e vinha um abono em 6 vezes para pagar o juro. Na hora de redigir o projeto, ele estendeu o projeto a 100% dos servidores. Quem vai fazer empréstimo, quem não pode fazer empréstimo que está no Serasa, quem não quer fazer empréstimo, e tem que começar a pagar agora. A Assembleia votou a favor porque é benéfica aos servidores. Mas o projeto não bate com o que o governo divulgou por um erro de redação. Mas não caberia a Assembleia corrigir? Assim, não tinha como corrigir, vou lhe explicar por quê. Ou era aprovar desse jeito, ou era reprovar. Por quê? Porque você não pode incluir no texto do projeto a questão de empréstimo, que foi a intenção dele para proteger o governador de uma possível improbidade e gerar dano ao erário. Fez uma coisa muito mal feita. Acho que você deve lembrar, na semana da votação, todos os deputados, saiu matéria na imprensa, ninguém estava entendendo o texto do projeto. E no final o projeto é equivocado. Então, assim. Para mim era o seguinte: o camarada que queria receber de uma só vez o valor do 13º, fazia o empréstimo e tinha esses juros que foi aprovado do abono. A palavra empréstimo sequer constava do projeto. A palavra empréstimo sequer constava. Tanto é que eu tenho acompanhado, e se eu não estiver errado, o projeto ainda não foi sancionado. Eu não sei se o governador está pensando em vetar. Foi elaborado por o mesmo secretário que fez escrito. Aí qual é a regra que foi aprovada? Só para deixar bem claro. A regra é, quem não recebeu o 13º, de janeiro a junho... Todo mundo vai receber um abono de 12,46% do seu salário líquido. Para cobrir perdas e juros. Exatamente. E aí, recebe de uma vez? Em 6 vezes. Parcelado em 6 vezes? 6 vezes a partir de janeiro. O 13º, só Deus sabe quando vai ser pago. Porque o abono está na lei. A partir do salário de janeiro, recebe. O valor principal do 13º não está certo. Só Deus sabe. Em 6 vezes vai ser essa diferença só de 12, alguma coisa. É o que a Assembleia aprovou, se o governador não vetar o projeto é elaborado por ele mesmo. É uma situação confusa ainda. Para muita gente. Como foi Robson? Robson é o único governador da história do Rio Grande do Norte que já vetou o projeto feito por ele, sem nenhuma modificação na Assembleia. Ele mandou um projeto aprovado na integralidade, quando chegou nele, ele vetou. Vetou ele mesmo? Ele vetou ele mesmo. Que faça de novo. Então, isso, eu estou dizendo isso sem prazer nenhum, Diógenes. Isso é extremamente preocupante. Porque quer a gente queira, quer não, Robson é o governador do Rio Grande do Norte. Se é até 7 de abril vai renunciar, ou até 31 de dezembro, eu não sei. Mas o que me preocupa é que o governo só dá sinais e está perdido. E o povo potiguar fica, que precisa de polícia, que precisa de hospital, que precisa de estrada, fica sem perspectiva de ter um governador que, de fato, tenha as rédeas administrativas do Estado em suas mãos. Pois é. Então, amanhã retoma os trabalhos da Assembleia e essa questão do ajuste permanece na agenda parlamentar. Permanece, eu sinceramente espero que os projetos, os bons projetos que estão lá, sejam votados o mais rápido possível e que outras discussões sejam abertas. Minha sugestão para o governador,
chame o conjunto de todos os deputados para fazer 1, 2, 3, 10 reuniões com os secretários e não mande projetos de qualquer jeito para que a gente ajude na elaboração. Chame outros setores, chame a indústria, chame as universidades, chame os servidores e monte um grande pacote, porque o Estado precisa e necessita de reformas urgentes e na hora da crise você tem uma janela de oportunidade para fazer essas reformas. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do deputado estadual Kelps Lima, dirigente do Solidariedade. Aqui a gente comentou o resultado do ajuste fiscal. Amanhã, como ele bem disse aqui, a Assembleia retoma os trabalhos regulares do ano legislativo e essa discussão sobre o ajuste volta à baila. Vamos acompanhar. Obrigado, Kelps. Você que está no seu carro, pegou a entrevista no final, vá no perfil de Diógenes Dantas no Facebook, no YouTube e assista a entrevista na íntegra. E no Minuto também, na página do No Minuto tem lá a janela com o programa na íntegra. Obrigado, Kelps. A todos um bom dia. Até amanhã com o Jornal 96.